Ele não rasgou o papel num gesto de fúria. Rasgou com calma, com a precisão de quem acredita estar fazendo o que precisa ser feito. A certidão de nascimento ainda cheirava a tinta fresca quando Antenor Braga passou o polegar grosso sobre o nome da criança, como se quisesse apagá-lo antes mesmo de separá-lo em pedaços. O choro da recém-nascida atravessava o quarto pequeno, misturando-se ao ranger da madeira velha da casa e ao silêncio pesado do sertão que espiava pelas frestas. Alzira, deitada na cama estreita, tentou se levantar. O corpo não respondeu. O parto havia sido longo demais, solitário demais, doloroso demais. Ela sentia o mundo girar, mas enxergava com clareza o que estava acontecendo. Antenor, não faz isso, pediu, a voz fraca, mas firme. Ele não respondeu. Apenas rasgou, primeiro ao meio, depois de novo, depois mais uma vez. 4 pedaços irregulares caíram no chão batido, como se fossem restos de uma promessa quebrada antes mesmo de ser cumprida. Pronto, disse ele, limpando as mãos na calça. Agora essa menina não existe para ninguém. O choro da criança aumentou, como se entendesse. Alzira fechou os olhos, não para dormir, para não gritar. No sertão de Santa Cruz do Riacho Seco, existir sempre foi uma questão de resistência, mas não existir era a sentença pior que fome. Antenor se afastou da cama e foi até a porta. Parou ali por um instante, observando a vastidão do nada do lado de fora. O sol começava a cair, tingindo a terra de um vermelho cruel, quase igual à cor do sangue que ainda manchava o lençol onde Alzira tentava se recompor. Nome não enche barriga, completou ele, sem olhar para trás. Documento só serve para dar trabalho depois. Alzira sentiu algo quebrar dentro de si. Não era surpresa. Antenor sempre fora assim, duro, fechado, assombrado por medos que nunca confessava. Mas naquele instante ela entendeu, com uma clareza que doía, que aquele homem não rasgava apenas um papel, ele rasgava o futuro. A criança se chamaria Luzia, escolhido em silêncio, nas madrugadas em que Alzira passava a mão na barriga e conversava sozinha, prometendo que aquela filha não herdaria as sombras do pai. Mas promessa feita em silêncio raramente vence grito de medo. Antenor tinha razões tortas, mas profundas. Ele sabia que um nome podia carregar herança, sabia que um registro podia despertar fantasmas, sabia, sobretudo, que aquela menina trazia no sangue uma história que não podia voltar à tona. Havia coisas naquele sertão que não deviam ser lembradas, coisas ligadas a terras tomadas à força, a sobrenomes apagados, a uma mulher chamada Alzira que jamais deveria ter engravidado. Quando a noite caiu, Antenor saiu de casa. Não voltou para pegar a filha no colo. Não perguntou se ela estava bem. Apenas foi beber, como fazia sempre que precisava calar algo dentro de si. Alzira ficou sozinha com a criança. A pequena Luzia chorava baixo agora, como se já aprendesse cedo que chamar atenção demais traz castigo. Alzira a tomou nos braços com dificuldade, encostou o rosto suado na testa quente da filha e sussurrou: "Eles podem tentar te apagar, minha filha, mas você vai existir do seu jeito, nem que seja só dentro de você mesma." Foram palavras ditas sem testemunhas, mas o sertão ouviu. Os anos seguintes passaram como passam os anos para quem não é contado, sem marca, sem registro, sem direito à memória. Luzia cresceu sendo chamada de menina, a filha da Alzira, a pequena. Nunca teve sobrenome, nunca teve papel. Teve certeza de pertencimento. Quando Alzira morreu, de febre e cansaço acumulado, Luzia tinha 7 anos e nenhuma pergunta respondida. Antenor a levou ao enterro sem derramar uma lágrima. Não por força, por hábito. Foi ali, diante da cova rasa, que ele decidiu terminar o que começara. "Não posso criar isso", disse a quem quisesse ouvir. "Não me cabe." E assim, entregou Luzia à casa de Dona Berenice, mulher conhecida por aceitar crianças sem origem, desde que servissem bem. Luzia atravessou o portão daquela casa com um embrulho de roupas velhas e uma certeza muda. Dali em diante, tudo dependeria dela. Mas mesmo criança, ela sentia que algo havia sido tirado antes mesmo de lhe ser dado. Sentia que seu pai tinha medo dela e sentia principalmente que um dia iria descobrir o motivo. Anos depois,
quando encontrou por acaso um fragmento da certidão rasgada, esquecido dentro de um livro antigo, o destino apenas confirmou o que ela sempre soube no fundo do peito. Nada foi acidente. Tudo foi escolha, e cada escolha cobra seu preço. A casa de Dona Berenice ficava na borda do povoado, onde o mato começava a engolir o que sobrava de humanidade. Era grande, mas nunca acolhedora. Um lugar onde crianças cresciam rápido demais, como plantas que brotam na fresta da pedra, sem escolha, sem cuidado, apenas sobrevivendo. Luzia chegou ali sem chorar, não porque fosse forte, mas porque já aprendera, cedo demais, que lágrimas só interessam a quem pretende usá-las contra você. Dona Berenice olhou a menina dos pés à cabeça, avaliando não a fragilidade, mas a utilidade. Idade? 7, respondeu Luzia, quase num sussurro. Nome completo? Luzia, só Luzia. A mulher franziu o rosto. Criança sem sobrenome dá azar. Luzia não respondeu. Ela não sabia explicar que o azar já tinha acontecido. Nos primeiros meses, dormiu no chão, num colchão fino como folha seca. Acordava antes do sol, limpava o terreiro, buscava água, ajudava na cozinha. As outras crianças a observavam, com curiosidade e desconfiança. Algumas tinham sido largadas ali por mães sem opção, outras por pais que nunca voltaram. Mas nenhuma, até onde sabiam, tinha sido apagada no papel antes mesmo de aprender a escrever. À noite, quando tudo silenciava, Luzia lembrava da mãe, não do rosto, que começava a se confundir na memória, mas da voz, da maneira como Alzira dizia seu nome, como se cada sílaba fosse importante demais para ser desperdiçada. Era isso que mantinha Luzia inteira. Enquanto isso, Antenor tentava seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Voltou à rotina dura, às negociações de terra, às idas à venda, às conversas sempre cortadas pela metade. Mas algo mudara. Não fora a consciência, fora o medo. A vila começava a murmurar. A menina sumiu, a Alzira morreu cedo demais. Antenor nunca foi homem de sorte. E o pior para ele não eram os cochichos, era o passado que começava a dar sinais de que não ficaria enterrado. Antenor carregava um sobrenome que não era seu. Era o segredo que ninguém sabia inteiro, mas muitos suspeitavam. Seu pai, oficialmente, fora Joaquim Braga, um lavrador sem posses que morrera cedo. Mas havia histórias antigas, ditas sempre em voz baixa, sobre um homem rico, dono de terras extensas, que se envolvera com a mãe de Antenor e depois desaparecera sem assumir nada. Havia documentos, havia heranças, havia sangue e havia uma menina agora viva, sem registro, que podia ligar todos os pontos se alguém resolvesse olhar com atenção. Por isso Antenor rasgara a certidão, não por ódio à criança, mas por pavor da verdade. Na casa de Dona Berenice, Luzia crescia observando. Não falava muito, mas aprendia tudo. Aprendeu a medir o humor dos adultos pelo som dos passos. Aprendeu a trabalhar sem reclamar. Aprendeu a guardar segredos alheios como se fossem seus, porque segredo é moeda de troca no mundo dos esquecidos. Foi ali que conheceu Ismael, menino um pouco mais velho, trazido para a casa depois que o pai fora preso por uma acusação mal explicada. Ismael tinha um olhar atento, quase desconfiado demais para a idade. Você não é daqui, disse ele certa vez. Nem você, respondeu Luzia. Foi o início de uma amizade silenciosa, construída mais por presença do que por palavras. Ismael foi o primeiro a perguntar sobre a falta de certidão. Sem papel, você não existe para eles, disse com amargura, mas existe para mim. Essas palavras ficaram. Os anos passaram. Luzia virou moça cedo. Aos 13, adulta, já trabalhava como... Aos 15, já entendia coisas que ninguém lhe ensinara oficialmente. Sabia ler, escrever, contar. Aprendeu escondido, com um professor aposentado que trocava aulas por comida. Foi ele quem explicou um dia o peso de uma certidão. Não é só papel, disse. É direito, é história, é prova de que alguém te reconheceu no mundo. Luzia saiu daquela conversa com um nó no peito. Na mesma semana, voltou escondida à antiga casa onde vivera com Antenor. O lugar estava abandonado. O mato tomava conta do quintal. Dentro, tudo cheirava a mofo e abandono. Foi ali que encontrou o livro. Um caderno velho, com folhas grudadas, escondido atrás de uma tábua solta. Dentro dele, guardado como algo que nunca deveria ser visto,
estava um pedaço de papel rasgado, o fragmento da certidão, o nome da mãe, a cidade, a data aproximada. Luzia sentiu as pernas falharem. Não era imaginação. Alguém rasgara sua existência de propósito. Naquele instante, ela não chorou. Ela decidiu. Decidiu que não aceitaria mais respostas pela metade. Decidiu que não seria invisível para sempre. Decidiu que um dia, cedo ou tarde, Antenor teria que encarar aquilo que tentou destruir. E longe dali, Antenor começou a pagar o preço das escolhas feitas no silêncio. Um antigo conhecido apareceu na vila. Um homem que sabia demais. Um homem que reconheceu o fragmento do passado ainda vivo nos olhos da menina quando a viu de longe. O destino. O homem chegou à vila num fim de tarde sem vento, quando até o silêncio parecia cansado. Chamava-se Elias Brandão e trazia no corpo os sinais de quem já tinha atravessado muitos lugares sem jamais pertencer a nenhum. Não veio a cavalo, nem em carro vistoso. Veio a pé, com uma sacola de couro gasto e um olhar que reconhecia caminhos antigos. Antenor o viu primeiro na venda. Reconheceu não o rosto inteiro, mas um gesto, a forma como Elias segurava o copo. O dedo mínimo levemente afastado, costume, herdado de gente que aprendera a beber em mesa farta. Aquilo acendeu uma memória que Antenor preferia manter enterrada. Você por aqui, disse Antenor, sem conseguir disfarçar o desconforto. Elias sorriu, mas o sorriso não subiu aos olhos. O sertão é pequeno para quem tem história mal resolvida. Sentaram-se afastados, falaram um pouco. O essencial já estava dito no ar. Elias sabia. Sempre soubera. Ele fora empregado do coronel Ambrósio Braga, homem de terras largas, influência antiga e reputação intocável. Fora também testemunha de uma relação silenciosa entre o coronel e Maria da Conceição, mãe de Antenor. Uma relação sem promessa, sem papel, mas com consequências. Você cresceu parecido demais com ele, disse Elias baixando a voz. Os olhos, o jeito de franzir a testa quando se sente encurralado. Antenor fechou o rosto. Isso ficou no passado. Passado só fica quieto quando ninguém tenta apagá-lo, respondeu Elias. Rasgar papel é convite para ele gritar. Antenor sentiu o suor escorrer pelas costas. Não precisava perguntar do que Elias falava. Enquanto isso, Luzia sentia que algo mudara. Não sabia o quê, mas o mundo começava a se mover ao redor dela de um jeito diferente. Pequenos sinais, olhares que demoravam demais, conversas interrompidas quando ela se aproximava. Dona Berenice passou a observá-la com atenção calculada. Você anda curiosa demais, disse certa noite. Curiosidade é faca de dois gumes. Luzia respondeu com respeito, mas sem baixar a cabeça. Não sabe de onde veio, acaba aceitando qualquer destino. A frase não foi esquecida. Ismael percebeu o perigo antes dela. Tem gente perguntando por você, sussurrou enquanto trabalhavam no curral. Homem de fora, não parece amigo. Luzia pensou em Elias, que ainda não conhecia, mas já começava a cercar sua vida como sombra longa no fim da tarde. Na mesma semana, Elias pediu para ver Luzia. Não pediu autorização a Antenor. Pediu a Dona Berenice, que, desconfiada, aceitou mediante pagamento. Dinheiro sempre falou alto demais naquela casa. O encontro foi simples. À sombra de um umbuzeiro, Elias observou a moça em silêncio antes de falar. Não viu fragilidade, viu firmeza. Você sabe quem é seu pai? Perguntou direto. Luzia não se esquivou. Sei quem ele não quis ser. Elias assentiu, satisfeito. Isso já é mais do que muitos sabem sobre si mesmo. Ele contou parte da história, não tudo. Disse que havia documentos antigos, registros de terra, contratos nunca finalizados. Disse que o sobrenome Braga carregava peso, mas também perigo. E disse também, completou, que alguém tentou te apagar para proteger uma mentira maior. Luzia ouviu sem interrupção. Cada palavra encaixava como peça de um quebra-cabeça antigo demais para ser coincidência. O que você quer de mim? Perguntou. Justiça não se pede, respondeu Elias. Se constrói, e você é a única que pode fazê-la existir. Naquela noite, Luzia não dormiu. Não por medo, por clareza. A certeza de que sua vida não fora apenas acidente ou abandono. Fora estratégia, e estratégias podem ser desfeitas. Antenor, pressionado por Elias, começou a errar. Bebeu mais, falou demais,
perdeu o cuidado com detalhes. Em uma conversa atravessada, deixou escapar o nome do coronel Ambrósio em contexto que não admitia casualidade. A vila percebeu. O que antes era cochicho virou curiosidade. O que era curiosidade virou suspeita. A menina se parece com quem? A data do nascimento bate com quê? Quem ganha quando alguém some? Papel? A seca voltou forte naquele ano. Terra rachada, gado magro, gente indo embora. Mas em meio à escassez, surgiam oportunidades para quem soubesse onde cavar. Elias sabia. Havia uma fazenda esquecida nos registros, parte de um acordo nunca oficializado. Terra fértil, água escondida, herança sem herdeiro legítimo reconhecido. Seu nome não está no papel, disse Elias a Luzia, mas o sangue está. A revelação não veio como choque, veio como confirmação. Então é por isso, murmurou Luzia. Não me tiraram por vergonha, me tiraram por medo. Ismael ouviu tudo. Se isso vier à tona, disse ele, Antenor perde mais do que o sossego. Luzia olhou para o horizonte seco, mas viu além. Algumas perdas não são castigo, respondeu. São correção. E naquele ponto da história, o destino já não perguntava mais se alguém estava pronto. Ele avançava. A verdade começava a ganhar forma. E Antenor, cercado por escolhas antigas, sentia o chão ceder sob os pés. A primeira atitude de Antenor não foi negar, foi mandar vigiar. 2 homens passaram a rondar os caminhos que levavam à vila. Não se escondiam direito. O medo deixa marcas grosseiras. Elias percebeu logo no segundo dia. Ele já sabe que o chão está rachando, disse a Luzia. Quem vigia demais é porque tem coisa a esconder. Luzia não respondeu. Estava ocupada demais, organizando dentro de si algo que nunca lhe permitiram antes. Plano. Pela primeira vez, não reagia, antecipava. A terra esquecida ficava a 2 léguas da vila, um trecho de caatinga densa, onde só passava quem conhecia os atalhos antigos. Elias levou Luzia até lá ao amanhecer, quando o sol ainda não tinha coragem de castigar. O lugar respirava água por baixo da superfície seca. Um fio invisível de vida, sustentando tudo. Antiga fazenda do coronel Ambrósio, nunca registrada no nome de ninguém, mantida fora dos livros para escapar de partilhas e impostos. Aqui, disse Elias, foi onde tudo começou errado. Luzia tocou o chão com a mão aberta. Sentiu um frio leve, quase carinho. Não era posse o que sentia, era pertencimento. Enquanto isso, Antenor tentava apagar incêndio jogando querosene. Chamou o padre, chamou o delegado, chamou até parente distante para confirmar versões antigas. Quanto mais falava, mais versões surgiam. Essa história de bastarda é invenção, dizia. O povo gosta de exagerar, mas o povo também gosta de observar. E começou a notar detalhes antes ignorados. A semelhança de Luzia com o retrato antigo do coronel na parede da igreja. A idade dela batendo com o período em que Ambrósio passava temporadas fora. O silêncio desconfortável de Antenor sempre que alguém mencionava o nome Braga. Dona Berenice tentou agir. Menina, você está mexendo em coisa grande, disse, num tom mais preocupado que autoritário. Isso pode te custar tudo. Luzia respondeu com calma firme. Já me custou, agora só estou cobrando. A tensão se espalhou pela vila como rachadura em barragem velha. E então veio o erro fatal. Antenor decidiu confrontar Elias. Foi à noite, embriagado de medo e orgulho. Encontrou-o na estrada estreita, longe de testemunhas. Você não devia ter voltado, disse Antenor, a voz trêmula. Elias manteve a postura. Eu nunca fui embora de verdade. Só esperei o tempo fazer o que eu não podia. Antenor sacou a faca. Não para matar, para assustar. Quem vive de controle acredita que a ameaça resolve tudo. Se essa história sair do meu alcance, rosnou, ninguém ganha. Elias olhou para a lâmina, depois para o rosto de Antenor. Você já perdeu quando rasgou o papel, respondeu. Só não percebeu. O confronto foi ouvido. Não visto, mas ouvido. Um vaqueiro passou. Um grito. Um empurrão. A faca caiu. O escândalo se espalhou rápido demais para ser contido. Na manhã seguinte, o delegado chamou Antenor para conversar. Não era acusação formal, era aviso. E avisos, no sertão, costumam preceder desmoronamentos. Luzia decidiu agir. Foi à igreja no domingo, quando todos estavam reunidos. Não subiu no altar, não fez discurso inflamado, apenas caminhou até a frente, pediu a palavra e falou com voz limpa. Meu nome é Luzia,
disse. Fui criada sem certidão, sem sobrenome e sem história. Hoje eu venho dizer que isso não foi acaso. Foi escolha de alguém que teve medo. O silêncio foi absoluto. Ela não acusou diretamente, não precisava. Cada palavra encontrava seu dono sozinha. Não peço piedade, peço verdade. Saiu sem esperar resposta. Naquela tarde, um dos antigos empregados do coronel Ambrósio procurou Elias. Trouxe um envelope velho, escondido por anos. Dentro, anotações, mapas, um rascunho de reconhecimento de paternidade nunca registrado. Guardei isso por culpa, disse o homem. Agora entrego por justiça. O destino se fechava como cerco. Antenor, encurralado, percebeu que já não mandava no ritmo da própria história. O que começou como rasgar um papel, agora exigia pagar com tudo que construiu sobre a mentira. E Luzia, que um dia foi entregue ao mundo sem nome, começava a ser reconhecida não como ameaça, mas como resposta. A verdade não chegou como trovão, chegou como estiagem longa demais para ser ignorada. O envelope passou de mão em mão até parar sobre a mesa do delegado. Papel amarelado, letra firme, assinatura incompleta. Não era documento oficial, era pior. Era prova de intenção. O nome do coronel Ambrósio surgia ali não como lenda, mas como homem que tentou, tarde demais, remendar o próprio erro. O rascunho de reconhecimento falava em herança, terra, responsabilidade. Falava também em medo da reação da vila, da família legítima, dos aliados políticos. Ele quis assumir, murmurou o delegado. Não teve coragem. A vila inteira soube no mesmo dia. Notícia corre mais rápido quando vem carregada de justiça atrasada. Antenor foi chamado novamente. Desta vez, não para conversar, para responder. Entrou na sala com o corpo rígido, olhos fundos, como quem passou a noite negociando com fantasmas. Não negou tudo, não confessou tudo. Escolheu a pior estratégia, justificou. Eu fiz o que era preciso, disse. Aquela criança ia destruir tudo. O delegado respondeu seco. O senhor não destruiu por medo dela. Destruiu por medo de perder o que nunca foi seu. Do lado de fora, a vila esperava, não como plateia curiosa, mas como juíza cansada. Luzia estava ali, não na frente, no meio, onde sempre esteve, invisível por conveniência alheia. Quando o Antenor saiu, o burburinho cessou. Ninguém gritou, ninguém acusou. O silêncio fez o trabalho. Dona Berenice tentou falar algo, mas a própria voz atraiu. O peso da cumplicidade, guardado por anos, enfim cobrava juros. Eu só obedeci, disse, quase pedindo absolvição. Luzia respondeu com serenidade que doía mais que grito. Obediência sem consciência também escolhe lado. O processo não foi rápido. Justiça no sertão raramente é, mas foi firme. O rascunho, as testemunhas, os mapas da terra esquecida, tudo apontava para o mesmo caminho. A fazenda seria reconhecida como herança legítima da filha não registrada do coronel Ambrósio. Não por papel rasgado, mas por prova de vínculo e intenção. Antenor perdeu influência, respeito e o que mais lhe doeu, narrativa. Passou a ser citado não como o homem forte, mas como aquele que tentou apagar uma criança para salvar um nome. E nomes, quando se sustentam em mentira, apodrecem por dentro. No dia em que Luzia pisou oficialmente na terra herdada, não houve comemoração, houve silêncio respeitoso. Ela caminhou devagar, sentindo o chão agora reconhecido. Ismael estava ao lado. E agora? Perguntou. Luzia olhou longe, onde a caatinga encontrava um fio de verde teimoso. Agora a gente faz diferente. E fez. A terra passou a empregar gente da vila. Água foi aberta, onde antes era segredo. O que era símbolo de abandono virou lugar de trabalho e dignidade. Elias, cumprida a missão, preparou-se para ir embora. Você não precisa mais de mim, disse. Luzia sorriu de leve. Nunca precisei. Mas sou grata. Ele assentiu satisfeito. Alguns homens só aparecem para garantir que a verdade encontre quem a sustente. Antenor deixou a vila meses depois, não expulso, esvaziado. Quando tentou se despedir de Luzia, encontrou apenas uma frase. O que foi rasgado não era papel, era destino. E destino, quando rasgado, não volta a ser inteiro. Ele partiu sem responder. Na igreja, o retrato do coronel Ambrósio permaneceu, mas agora ninguém o olhava do mesmo jeito. Ao lado,
discretamente, foi colocado um pequeno quadro com um nome simples: Luzia Braga, não como vingança, como correção. E assim se encerra o primeiro arco desta história. A criança sem certidão ganhou nome, chão e voz. Mas o sertão ainda guarda outras verdades, e algumas delas ainda vão doer antes de curar. A posse da terra não trouxe sossego imediato, trouxe olhos atentos. Quando a notícia se espalhou além da vila, atravessando veredas e chegando a povoados vizinhos, Luzia passou a ser vista não apenas como herdeira reconhecida, mas como anomalia perigosa. Mulher jovem, sem marido, dona de terra fértil em tempo de seca prolongada. No sertão, isso nunca passa despercebido. A primeira visita veio em forma de gentileza. Um homem chamado Nicanor Peixoto, dono de comércio grande na cidade mais próxima, apareceu oferecendo parceria. Falava baixo, sorria demais, olhava pouco nos olhos. Terra boa precisa de capital, disse. E capital precisa de gente experiente. Luzia ouviu em silêncio. Elias já tinha ido embora, mas deixaram um aviso antes de partir. Quando os convites chegam cedo demais, o preço costuma ser alto. Eu aprendo rápido, respondeu ela, e prefiro errar sozinha do que acertar obedecendo. Nicanor sorriu, mas o sorriso perdeu o calor. O sertão não gosta de quem caminha sem proteção. O sertão respeita quem não se dobra, devolveu Luzia. A partir dali, as dificuldades começaram a se organizar. Cercas rompidas à noite, gado espantado, fornecedores que desistiam sem explicação, homens que antes cumprimentavam, agora desviavam o olhar. Nada direto, tudo calculado. Ismael percebeu o cerco se fechando. Eles não querem a terra, disse. Querem te cansar. Luzia concordava. Mas também sabia algo que eles não sabiam. O povo observava e o povo começava a comparar. Onde antes havia mando e exclusão, agora havia trabalho. Onde antes a água era escondida, agora era dividida. A fazenda de Luzia virava referência silenciosa. Isso incomodava mais que riqueza. Dona Berenice, envelhecida rápido pela culpa e pelo isolamento, procurou Luzia certa manhã. Caminhou até a porteira com dificuldade, como quem atravessa orgulho antigo. Eu não vim pedir perdão, disse. Perdão é coisa grande. Vim avisar. Luzia não a interrompeu. Tem gente se reunindo, continuou Berenice. Homens que perderam poder com a queda de Antenor. Eles veem você como ameaça. Não pelo que tem, pelo exemplo que dá. Luzia sentiu um peso antigo se rearranjar dentro do peito. Obrigada pelo aviso. Não agradeça, respondeu Berenice. Eu aviso por medo, não por bondade. O aviso veio a tempo. Na semana seguinte, a água da fazenda foi desviada durante a madrugada. Um corte preciso, feito por quem conhecia o sistema. O gado começou a definhar. O povo percebeu. Isso não é acaso, murmurava. Luzia reuniu os trabalhadores. Não prometeu vingança, prometeu transparência. Se eu cair, disse, não caio sozinha, mas se ficarmos de pé, vai ser junto. A fala correu mais longe que qualquer ameaça. Na cidade, Nicanor ouviu e decidiu mudar de estratégia. Não mais desgaste. Agora, confronto indireto. Entrou com pedido judicial questionando a validade da herança. Não para ganhar, para atrasar, para gerar dúvida, para cansar. Eles não querem justiça, disse Ismael. Querem tempo. Então, vamos tirar o tempo deles, respondeu Luzia. Ela viajou pela primeira vez para além do sertão imediato. Buscou o registro, falou com advogados, ouviu histórias antigas, descobriu que o coronel Ambrósio não fora o único a esconder herdeiro, que o sistema inteiro se sustentava em silêncios combinados. Cada verdade encontrada era uma faca de dois gumes. Servia a ela, mas ameaçava muitos. Quando voltou, não era mais apenas dona de terra. Era portadora de memória perigosa. E memória, no sertão, sempre cobra preço. Na primeira noite após o retorno, um disparo ecoou perto da casa. Não acertou ninguém, mas acertou o recado. Ismael correu para fora. Isso passou do limite. Luzia permaneceu calma, mas não indiferente. Agora eles erraram, disse, porque medo eu conheço, e não é ele que vai me fazer recuar. Ela entendeu naquele instante que o segundo arco da sua vida não seria sobre herança, seria sobre permanência, e permanecer, às vezes, exige enfrentar quem lucra com o apagamento. Sertão, atento, aguardava o próximo movimento. O disparo da noite anterior não deixou marca na parede,
mas deixou rastro no comportamento. Na manhã seguinte, alguns trabalhadores não apareceram, não por desleixo, por aviso recebido em voz baixa, em porta lateral, em caminho de feira. Disseram que é melhor se afastar, contou um dos poucos que ficaram. Que isso aqui vai virar confusão grande. Luzia ouviu sem acusar, entendia o medo alheio. O sertão ensina cedo que coragem solitária vira cova rasa. Ela decidiu ir à vila, não para pedir apoio, para olhar nos olhos. Caminhou pela rua principal sob olhares medidos. Alguns de respeito, outros de receio, outros de cálculo. Na venda, encontrou Sebastião Lira, homem antigo, comerciante médio, sempre equilibrado entre lados. Você mexeu no vespeiro, disse ele, servindo café sem açúcar. E agora tem gente grande incomodada. Gente grande sempre se incomoda quando alguém pequeno para de pedir licença, respondeu Luzia. Sebastião baixou-a voz. Nicanor não está sozinho. Tem fazendeiros da região de fora, gente com arma, advogado e tempo. Eles querem que você venda barato, antes que vire exemplo. Luzia agradeceu a franqueza. Saiu com mais clareza do que medo. Ao voltar, encontrou Ismael tenso. Havia algo errado no curral. Marcas novas, pegadas conhecidas demais. Alguém de dentro, disse ele. Isso não foi gente de fora. A constatação não precisava de prova formal. O curral conhecia os passos de quem o atravessava. As marcas eram de alguém habituado à rotina, ao horário do gado, ao silêncio da madrugada. Luzia chamou todos os que ainda trabalhavam na fazenda. Não acusou, observou. Quem quiser ir embora, vá, disse. Não vou segurar ninguém pelo medo. Alguns abaixaram a cabeça. Um homem, Raimundo, evitou o olhar. Antigo vaqueiro da região, contratado havia poucos meses. Discreto demais para quem precisava ser notado. Ismael percebeu. Você anda recebendo visita, disse direto. Raimundo engoliu seco. Só conversa, respondeu. Nada demais. Luzia interveio com voz calma. Conversa também é escolha. Raimundo cedeu. Contou que fora procurado por gente ligada a Nicanor. Prometeram dinheiro e proteção em troca de informação. Nada violento, nada explícito. Apenas vantagem. Eu não pensei que fosse dar nisso, disse. Achei que era só negócio de gente grande. Luzia ouviu até o fim. Depois falou. Você não traiu a mim. Traiu a chance de fazer diferente. Não houve expulsão imediata. Houve decisão. Você sai hoje, inteiro, sem dívida, sem perseguição. Mas não pisa mais aqui. Raimundo saiu sem olhar para trás, levando mais peso que bagagem. A notícia correu, e com ela um aviso silencioso. Naquela terra, traição não rendia segunda chance. Nicanor percebeu que a estratégia de desgaste estava falhando. A fazenda não desmoronava. O povo ainda observava, e alguns começavam a escolher lado. Então, ele acelerou. Um grupo de homens armados apareceu na estrada, em plena luz do dia. Não invadiram. Pararam à vista. Fumaça, risadas altas, arma exposta sem uso. Recado claro. Ismael se colocou à frente. Isso é ameaça. Luzia respirou fundo. Não, respondeu. Isso é desespero encenado. Ela montou a cavalo e foi até eles. Não armada, não altiva, presente. Se vieram negociar, falem, disse. Se vieram intimidar, escolham outro palco. O líder do grupo, homem seco, respondeu. A terra não é sua de verdade. Isso ainda vai cair. Luzia sustentou o olhar. Tudo que se sustenta em mentira cai. Eu só não empurro. Eles foram embora sem resposta. Não porque convenceram, porque entenderam que ela não recuaria. Naquela noite, Ismael falou o que vinha segurando. Você está sozinha demais nisso. Luzia respondeu sem dureza. Estou inteira. Isso é diferente, mas sabia que a pressão começava a cobrar preço. Na cidade, o processo judicial avançava lento demais para ser coincidência. Testemunhas adiavam, papéis sumiam, o tempo, arma silenciosa, era usado contra ela. Foi então que surgiu Helena Braga, mulher elegante, fala contida, sobrenome conhecido. Apareceu numa tarde sem aviso, dizendo-se parente distante do coronel Ambrósio. Eu vim ver com meus próprios olhos, disse. A filha que ele escondeu. Luzia percebeu o perigo e a oportunidade no mesmo instante. Helena não viera por curiosidade, viera por interesse, mas também carregava algo raro, culpa herdada. Eu sei o que fizeram com você, continuou Helena, e sei o que ainda pretendem fazer. Então fale, disse Luzia. Helena contou que havia documentos mais fortes, guardados fora da região, que a família Braga sempre soube da criança,
mas preferiu apagar a prova para preservar prestígio. Alguns agora querem corrigir, disse ela. Outros querem enterrar de vez. E você? Perguntou Luzia. Helena hesitou. Eu ainda estou escolhendo. O encontro terminou sem acordo, mas com algo novo no ar. O conflito deixava de ser apenas local. Tornava-se familiar, histórico, perigoso. Naquela madrugada, Luzia entendeu que o segundo arco não seria apenas sobre resistir, seria sobre revelar tudo. E revelar tudo costuma custar caro. A revelação não veio como estratégia, veio como necessidade. Luzia percebeu que continuar jogando no campo silencioso dos acordos e processos era aceitar regras criadas para cansá-la. O sertão respeita quem fala alto no momento certo, e aquele momento chegara. No domingo seguinte, a igreja voltou a ser ponto de encontro, não por fé apenas, mas por hábito coletivo. Luzia entrou sem aviso. Não foi chamada, se fez presente. Helena Braga estava ali, sentada na lateral, discreta demais para quem carregava sobrenome pesado. Os olhos das duas se cruzaram por um instante. Nenhuma sorriu. Quando o padre terminou, Luzia avançou um passo. Eu não vim acusar, disse. Vim contar. O murmúrio começou, mas cessou rápido. A voz dela não pedia atenção, tomava. A história da minha vida foi decidida antes de eu nascer, por gente que teve medo do que a verdade faria com seus nomes. Hoje, essas mesmas pessoas querem decidir de novo, só que usando o cansaço como arma. Ela falou da terra, da água escondida, dos documentos, do processo arrastado. Falou sem nomes, mas com precisão suficiente para que cada culpado se reconhecesse. Não quero tirar nada de ninguém, continuou. Só não aceito mais que tirem de mim. Helena levantou-se. O gesto foi pequeno, o impacto enorme. O que ela diz é verdade, afirmou. Eu sou Helena Braga e a família sempre soube da criança. O choque atravessou a igreja como vento seco. Helena continuou. Houve medo, houve omissão, houve conivência. E agora a tentativa de apagar tudo de novo. Não vou permitir. Alguns se levantaram, outros saíram. Nicanor não estava ali, mas seu nome ecoou nos cochichos. Naquele dia, o jogo mudou. A notícia ultrapassou a vila. Chegou a rádios locais, cidades próximas, escritórios que preferiam silêncio. O processo ganhou visibilidade. E visibilidade é veneno para quem lucra no escuro. Mas toda luz projeta sombra. Na volta para a fazenda, Ismael não apareceu. O cavalo dele estava solto, a porteira aberta. Luzia sentiu o chão fugir. O passado voltou inteiro, sem aviso. A criança abandonada reapareceu dentro dela. Seguiu o rastro. Encontrou Ismael ferido, escondido no mato. Não sequestrado. Espancado como aviso. Disseram que era para você entender, murmurou ele, que isso não é lugar para mulher mandar. Luzia cuidou dele em silêncio, cada ferida fechada com pano e raiva contida. Naquela noite, ela chorou, sozinha, não por medo, por exaustão emocional acumulada desde o nascimento. Helena voltou na manhã seguinte. Eles cruzaram uma linha, disse. Cruzaram antes, respondeu Luzia. Só agora ficou claro. Helena respirou fundo. Se você cair, caio junto. A família já escolheu me afastar. Então escolho você. Foi a primeira aliança verdadeira que Luzia teve desde Elias. Juntas, decidiram expor tudo. Nomes, documentos, assinaturas, a história inteira. E ao fazer isso, Luzia soube. A maior perda não seria a terra, nem a segurança. Seria a inocência final que ainda restava. Mas algumas guerras exigem que se cresça à força. O sertão observava, pesado. E Nicanor, pressionado, preparava sua última cartada. Nicanor entendeu que perdera o controle do silêncio. Então, escolheu o barulho. A primeira investida veio como notícia plantada. Um locutor da rádio local leu, com voz cuidadosa demais, uma denúncia anônima questionando a origem dos documentos apresentados por Luzia. Falava em fraude, em manipulação emocional, em mulher ambiciosa usando narrativa de abandono para tomar terras alheias. Não citava nomes, mas citava intenções. A vila ouviu, alguns duvidaram, outros quiseram duvidar. A verdade, quando confronta privilégios antigos, encontra resistência confortável. Ele quer te sujar, disse Helena. Não te tirar a terra, te tirar a legitimidade. Luzia ouviu a transmissão até o fim. Depois, desligou o rádio. Quem viveu no escuro acha que mancha apaga a história, respondeu.
não apaga. Mas o ataque tinha efeito. Compradores recuaram. Um banco suspendeu o crédito prometido. Gente que antes apoiava agora pedia tempo. É só até a poeira baixar, diziam. Luzia começou a sentir o peso da liderança, não o da coragem, o da solidão decisória. Ismael, ainda se recuperando, tentou se levantar antes da hora. Isso está indo longe demais. Sempre foi longe, respondeu ela. Só estava escondido. Helena trouxe novas informações. Nicanor está articulando uma assembleia informal, disse. Quer que fazendeiros da região assinem uma carta questionando sua posse. Pressão coletiva. E você? Perguntou Luzia. Meu nome também vai estar lá. Contra ele, o gesto custaria caro. Helena perderia herança, vínculos, proteção. Luzia não pediu, Helena escolheu. A assembleia aconteceu na cidade vizinha. Luzia foi, entrou sozinha no salão, não se sentou, esperou que falassem. Nicanor discursou como quem nunca se sujou. Falou de tradição, estabilidade, ordem. Pintou Luzia como ruptura perigosa. Quando terminou, Luzia pediu a palavra. Vocês têm medo, disse. Não de mim, do que eu provo. O salão reagiu. Ela continuou. Se a minha existência desestabiliza esse sistema, talvez o problema nunca tenha sido a minha origem. Apresentou documentos, testemunhos, a carta inacabada do coronel. Helena confirmou cada ponto. Alguns se levantaram, outros saíram. Nicanor não respondeu. Não precisava. Planejava algo maior. Na volta, a estrada estava bloqueada por fogo, não grande, controlado, suficiente para impedir passagem. Ismael segurou o freio. Eles perderam a paciência. Luzia não recuou. Então perderam o cálculo. Horas depois, o fogo foi apagado, mas o aviso ficou. Naquela noite, Helena confessou. Meu pai sabia e mandou calar. Luzia sentiu o impacto, não por surpresa, por confirmação. A verdade sempre foi escolha, respondeu. Só muda quem tem coragem de pagar o preço. E o preço estava chegando. Nicanor acionou aliados fora da região. Gente sem rosto, sem vínculo, disposta a resolver no método antigo. O conflito deixava de ser moral, tornava-se físico. E Luzia entendeu que, para sobreviver, não bastaria estar certa. Precisaria vencer. A noite em que tudo se resolveu não veio com tempestade. Veio quente, abafada, dessas que deixam o ar pesado e o corpo em alerta, como se o próprio sertão prendesse a respiração. Luzia não dormiu. Sentada à mesa simples da casa, revisava papéis não por necessidade, mas por concentração. A verdade agora pública precisava de vigilância constante. Quem sempre mandou no silêncio não aceita perder de uma vez. Ismael, ainda com o corpo marcado, fazia a ronda do lado de fora. Não por heroísmo, mas por compromisso. Ele sabia que aquela luta já não era só dela, era símbolo. Perto da meia-noite, o som de motores quebrou o quieto. 2 carros, faróis baixos, aproximação lenta demais para ser casual. Chegou, murmurou Ismael. Luzia saiu para a varanda. Não levou arma, levou postura. Os carros pararam antes da porteira. De um deles desceu Nicanor. O outro trouxe homens que não pertenciam àquela terra. Olhares vazios, mãos inquietas. Vim terminar isso, disse Nicanor sem elevar a voz. Você já foi longe. Demais. Luzia respondeu firme. Quem foi longe demais foi quem tentou me apagar antes de eu nascer. Nicanor sorriu torto. Você não entende. Isso aqui nunca foi sobre você. Foi sobre manter tudo no lugar. E eu sou o lugar que vocês nunca conseguiram controlar, respondeu ela. O diálogo atraiu gente. Casas se abriram, portas rangendo. O povo da vila, acostumado a assistir de longe, começou a se aproximar. Não como multidão agressiva, como presença. Nicanor percebeu tarde demais. Voltem pra casa, disse ele, tentando impor a autoridade antiga. Isso não diz respeito a vocês. Um homem respondeu do fundo. Diz sim, sempre disse. A força de Nicanor estava no isolamento das vítimas, não na coragem coletiva. Ele tentou o último movimento. Se você sair agora, disse a Luzia, ainda dá para negociar. Dinheiro, proteção, você vive bem longe daqui. Luzia respirou fundo. O sertão parecia escutar. Eu já vivi longe daqui a vida inteira.
respondeu. Agora fico. Helena apareceu ao lado dela. Depois Sebastião, depois outros. O cerco se inverteu. Nicanor entendeu, e ao entender, perdeu. Os homens armados recuaram, não por medo de confronto físico, mas por ausência de legitimidade. Sem respaldo, viram apenas crime. E crime exposto custa caro. Dias depois, denúncias formais foram feitas. Antigas práticas de Nicanor vieram à tona. Grilagem, coação, desvio, coisas que só esperavam o primeiro fio puxado. Ele caiu rápido, não porque fosse fraco, mas porque era sustentado por silêncio. Demais, o processo de Luzia foi finalizado semanas depois, posse confirmada. Reconhecimento irrevogável, mas a maior vitória não veio do papel, veio do gesto simples. A vila passou a chamá-la pelo nome completo, sem cochicho, sem ressalva. Luzia Braga. Ismael se recuperou, não virou sombra, virou parceiro. Helena rompeu com parte da família, mas encontrou algo novo, pertencimento honesto. Luzia, sozinha certa tarde, caminhou até o ponto onde a água brotava. Ajoelhou-se, tocou o chão, pensou na certidão rasgada, no nome negado, no destino forçado. Nada disso a definia mais. O segundo arco se fechava ali, não com vingança, não com destruição, mas com permanência conquistada. O sertão continuava duro, mas agora reconhecia quem tinha raiz. O poder chegou sem festa, não houve discurso nem placa nova na porteira. Apenas a constatação silenciosa de que, quando algo precisava ser decidido na região, o nome de Luzia surgia antes dos antigos coronéis. E isso pesava. Ela sentiu primeiro no corpo, o sono mais leve, o pensamento sempre adiantado, tentando prever o que ainda não tinha rosto. Liderar, descobriu, não era mandar, era ser responsável até pelo que não se escolheu. Na primeira reunião com representantes da vila, percebeu a mudança. A senhora precisa decidir, disseram, sobre a água do açude, sobre a estrada, sobre o conflito entre as famílias Andrade e Lopes. Luzia ouviu tudo e sentiu o alerta interno. Eu não sou coronel, respondeu. Nem quero ser. Houve silêncio. Depois um homem mais velho falou. Justamente por isso viemos. A confiança doía mais que a oposição antiga. Ismael observava em silêncio. Via a transformação acontecendo. Lenta, perigosa. Ele conhecia o sertão o bastante para saber que o poder, quando não vigiado, cobra pedágio moral. Você não pode resolver tudo sozinha, disse ele, certa noite. Se eu não resolver, alguém resolve por mim, respondeu ela. E ali morava o risco. Helena percebeu também. Estão tentando te empurrar para um lugar que você nunca pediu, alertou. O mesmo lugar que destruiu meu pai. Luzia assentiu. O passado começava a ecoar de forma incômoda. O medo antigo não era mais de ser apagada, era de repetir. O primeiro teste veio rápido. Uma disputa antiga por terra reapareceu. Documentos frágeis, versões conflitantes, famílias divididas. Ambas exigiam que Luzia tomasse partido. Se você não decidir, disseram, o conflito vira violência. Luzia analisou tudo. Papéis, histórias, lágrimas calculadas e dores reais. E percebeu, qualquer decisão seria injusta para alguém. Na noite anterior à escolha, voltou a sonhar com a mãe. Não a imagem idealizada, mas a mulher cansada, segurando um bebê sem nome. Não vire o que te feriu, dizia o sonho. No dia seguinte, Luzia tomou decisão rara no sertão. Isso não será resolvido por mim, anunciou. Será resolvido com mediação aberta, testemunhas, registro, sem arma, sem ameaça. Alguns se revoltaram. Você está enfraquecendo sua autoridade. Ela respondeu. Autoridade que precisa de medo não me serve. A escolha gerou tensão, mas evitou sangue e espalhou algo novo. Método. Nem todos gostaram. Na cidade vizinha, um grupo começou a chamá-la de fraca, mulher sensível demais para manter ordem. O murmúrio voltou, diferente, mais sutil. Ela não é como ele, diziam, e isso pode ser problema. Luzia sentiu o isolamento crescer de novo, agora de outra forma. Não era rejeição, era expectativa. E expectativa, quando acumulada, quebra até gente forte. Ismael percebeu antes dela. Você está carregando o sertão nas costas. Alguém precisa. Respondeu, não sozinha, mas o aviso veio tarde, uma decisão mal interpretada, um acordo visto como favorecimento,
Uma família se sentiu traída. A tensão antiga reacendeu e naquela semana um incêndio criminoso destruiu parte da fazenda. Não por dinheiro, por recado. Luzia observou as chamas consumirem o que levou anos para florescer e entendeu com dor clara. O terceiro arco não seria sobre inimigos externos. Seria sobre o que o poder faz com quem tentou ser diferente. O sertão não testa apenas coragem, testa coerência. O incêndio não levou tudo, mas levou o suficiente para ferir o orgulho e a crença. Na manhã seguinte, Luzia caminhou entre as cinzas com o olhar vazio de quem tenta não somar prejuízo à culpa. O cheiro de madeira queimada grudava na roupa, na pele, na memória. Não era a primeira vez que perdia algo, mas era a primeira vez que sentia que talvez tivesse provocado a perda. Isso foi resposta, disse Ismael examinando o estrago. Não foi roubo, foi recado. Luzia assentiu. O recado estava claro demais. A decisão de mediar, de dividir responsabilidade, fora vista por alguns como fraqueza, por outros como traição. No sertão, neutralidade raramente é lida como justiça. Costuma ser lida como abandono. Nos dias seguintes, o apoio começou a se desfazer aos poucos. Não de forma aberta. Ninguém vinha cobrar. Vinham se afastar. Pedidos de ajuda diminuíram. Convites cessaram. A vila, que antes buscava Luzia para tudo, passou a decidir sem ela. O poder escorreu por entre os dedos, não arrancado, mas recusado. Helena percebeu rápido. Você perdeu o centro, disse, sem rodeio. Não porque errou, mas porque não explicou. Eu não devo explicação por tentar evitar violência, respondeu Luzia cansada. Deve sim, rebateu Helena, porque agora você é referência. E referência muda o mundo ou confunde. A frase doeu porque era verdadeira. Ismael tentou equilibrar. Você não pode carregar sozinha o peso das interpretações alheias, mas posso carregar o resultado, respondeu Luzia. Foi então que veio a primeira falha moral clara. Uma família antiga pediu ajuda. Alegavam perseguição, ameaça, injustiça antiga. Os documentos eram frágeis, mas o sofrimento parecia real. Luzia, tocada pela própria história, decidiu rápido demais. Interveio, usou sua influência, pressionou um acordo. Dias depois, a verdade emergiu. A família usara a narrativa para tomar vantagem. Alguém perdeu terra injustamente. Alguém que sempre fora correto, a vila comentou. Não com ódio, com decepção. Ela escolheu errado, diziam, e escolheu sozinha. Luzia ouviu de longe, não se defendeu. A falha era sua. Naquela noite trancou-se no quarto. Pela primeira vez desde criança, sentiu vontade de fugir. Não do sertão, de si mesma naquele papel. O sonho voltou. A mãe, o papel rasgado, o bebê sem nome. Poder não cura ferida, dizia a voz. Só troca o lugar da dor. No dia seguinte, Luzia fez algo que nenhum coronel teria feito. Chamou a vila. Eu errei, disse em praça aberta, e quem pagou pelo meu erro merece reparo. Houve surpresa, houve silêncio, houve descrédito. Isso não traz a terra de volta, gritou alguém. Não, respondeu Luzia, mas traz limite. Ela desfez o acordo, pediu desculpas públicas, devolveu o que podia, perdeu aliados antigos, ganhou o respeito silencioso de poucos. Ismael a observava com mistura de admiração e preocupação. Você está se enfraquecendo. Não, respondeu ela. Estou escolhendo não endurecer. Helena discordava. O sertão engole quem expõe demais a própria fragilidade. Então que engula, disse Luzia, mas não me transforme. A decisão teve preço imediato. Uma liderança local emergiu. Um homem jovem, articulado, que prometia ordem, rapidez, respostas firmes. A vila ouviu com interesse. Talvez seja melhor, diziam. Alguém que não hesite. Luzia sentiu o chão se mover, não sob ataque, sob substituição. E entendeu que o maior risco daquele arco não era perder poder, era perder sentido. O sertão começava a perguntar até onde alguém pode ser diferente sem ser descartado. O nome dele era Caio Moura, jovem demais para carregar a paciência do sertão antigo, velho o bastante para entender como o poder se organiza quando muda de rosto, mas não de intenção. Falava com clareza, prometia decisões rápidas, usava a palavra ordem como quem oferece água em tempo de sede. Não podemos viver de tentativa,
Dizia nas reuniões improvisadas: precisamos de comando. O discurso cresceu, porque encontrava terreno cansado. A vila não queria tirania, queria previsibilidade. E Luzia, na sua busca por não repetir o passado, havia aberto espaço para a dúvida. Ismael foi o primeiro a ser abordado. Você conhece a terra, disse Caio, num encontro calculadamente casual. Conhece o povo, não precisa se afundar junto. Ismael ouviu em silêncio. Não gostou do tom, mas entendeu o jogo. Eu não me afundo, respondeu. Eu escolho. A escolha, porém, não era simples. Ele via Luzia cansada, carregando culpas que não eram só dela. Via também o risco real de tudo desandar se Caio assumisse com pressa e força. Você confia demais, disse Ismael a ela naquela noite. E isso te deixa exposta, e você desconfia demais, respondeu Luzia. E isso te endureceu. Houve silêncio, não briga, cansaço compartilhado. Dias depois, o passado voltou em forma de papel. Um antigo processo, engavetado há décadas, reapareceu. Envolvia terras adjacentes à fazenda vendidas irregularmente no tempo do coronel Ambrósio. Nomes conhecidos estavam ali. Alguns agora aliados de Caio. Helena trouxe o dossiê. Se isso vier à tona, disse, metade da vila perde chão e o outro metade ganha inimigo. Luzia folheou os documentos. Reconheceu padrões. A mesma lógica de apagamento. A mesma pressa em manter tudo no lugar. Eles querem que eu escolha, murmurou. Ou engulo isso e mantenho apoio, ou exponho e viro ameaça. Outra vez, Helena foi direta. O sertão não perdoa quem expõe demais. Ismael, mais contido, completou. Mas também não respeita quem se cala quando pode falar. A decisão não veio rápido, veio pesada. Enquanto isso, Caio crescia. Organizava reuniões, prometia estrutura, falava em segurança. Alguns antigos aliados de Luzia migraram. Não por maldade, por pragmatismo. Você está ficando sozinha, alertou Helena. Não, respondeu Luzia. Estou ficando clara. Ela convocou uma assembleia aberta. Não anunciou o motivo, apenas pediu presença. A praça encheu. Caio estava lá, braços cruzados, confiante. Luzia levou os documentos. Eu herdei uma terra, começou, mas herdei também um sistema doente, e ele não vai se curar sozinho. Falou dos processos, dos nomes, dos padrões. Falou com cuidado, mas sem omissão. Não apontou dedo em praça pública, apontou fatos. Isso não é contra ninguém específico, disse. É contra a repetição. Caio interrompeu. Você está trazendo instabilidade. O povo não precisa disso agora. Luzia sustentou o olhar. O povo sempre precisou disso. Só foi ensinado a temer. A reação foi mista. Alguns se levantaram indignados. Outros ouviram em silêncio profundo. Naquela noite, pedras foram jogadas na casa de Luzia. Não para destruir, para marcar. Ismael decidiu. Vou falar com Caio, disse. Antes que isso vire coisa pior. Não, respondeu Luzia. Não negocie por mim o que eu preciso enfrentar. Ismael partiu mesmo assim, não para trair, para tentar conter. Voltou horas depois, ferido no orgulho. Ele não quer diálogo, disse. Quer substituição. Luzia assentiu. A confirmação doía menos que a dúvida. O terceiro arco se afunilava. Não era mais sobre ser justa, era sobre suportar as consequências de sê-lo. E o sertão, mais uma vez, se preparava para escolher quem ficaria de pé depois da poeira. A seca apertou como um punho invisível. Não veio de repente, veio avisando, retirando o verde aos poucos, rachando o chão com paciência cruel. O açude baixou. O vento levantava poeira, onde antes havia paz. O sertão, quando decide cobrar, não grita. Ele espera. Caio Moura enxergou nisso uma oportunidade. Convocou reuniões fechadas, falou em racionamento rígido, em controle central da água, em punição para quem desobedecesse. Vestiu o discurso de responsabilidade, mas o tom era de comando. Água não é direito em tempo de crise, disse a um grupo influente. É privilégio de quem mantém a ordem. A frase correu a vila como fogo em capim seco. Luzia soube pela boca de uma mulher da feira. Ele quer registrar o açude no nome de uma associação, contou. A associação é dele. Luzia respirou fundo. Não era surpresa, era confirmação. Se ele controlar a água, disse Helena, controla tudo. Ismael fechou a cara. Isso vira guerra silenciosa. E virou. Algumas famílias passaram a ter acesso limitado.
outras nenhuma. Caminhões-pipa começaram a circular escoltados por homens de Caio. Não havia decreto oficial, só prática imposta. Luzia tentou diálogo público. Caio recusou. Conversa agora só enfraquece, respondeu ele. A vila precisa de firmeza. A firmeza veio em forma de medo. Foi então que o passado, mais uma vez, decidiu interferir. Uma mulher apareceu na porteira da fazenda numa tarde de sol duro. Vestia simplicidade e carregava nos olhos um cansaço antigo. Procuro Luzia Ambrósio, disse. Luzia reconheceu o sobrenome antes do rosto. Era Rita, filha de um antigo trabalhador da fazenda. O pai fora expulso sem explicação décadas atrás. A família desaparecera da vila como se nunca tivesse existido. Meu pai morreu, disse Rita sem rodeio, mas deixou isso. Entregou uma pasta surrada. Dentro, recibos, cartas, registros informais. Provas de que parte da água do açude vinha de uma nascente desviada ilegalmente pelo coronel Ambrósio no passado. Essa água nunca foi só da fazenda, disse Rita. Foi roubada. Luzia sentiu o chão ceder sob os pés. A herança não era só injusta, era criminosa. Por que trazer isso agora? Perguntou Helena. Rita foi direta. Porque o homem novo está usando o crime velho para mandar como se fosse lei. A informação era uma lâmina. Podia libertar a vila ou incendiar tudo. Ismael foi categórico. Se você expõe isso agora, ele reage com força. E não vai ser bonito. E se eu não expuser, respondeu Luzia, eu viro cúmplice. Naquela noite, Caio agiu primeiro. Mandou homens cercarem o acesso alternativo ao açude, usado informalmente por algumas famílias. Disse que era para evitar desperdício. Na prática, cortou o último respiro de quem já estava no limite. Uma criança desmaiou na fila da água. A vila ferveu. Luzia não esperou amanhecer. Convocou todos outra vez. Levou Rita, levou os documentos, levou a própria história. Eu cresci acreditando que essa terra era minha por direito, disse. Hoje sei que ela também carrega roubo. E não vou proteger isso. Caio tentou interromper. Foi vaiado. Luzia mostrou os desvios, explicou a nascente, contou a história do pai. De Rita, ligou os pontos com a atual escassez. A água sempre foi de todos, concluiu, e continuará sendo, mesmo que isso custe o que me resta. O silêncio foi pesado. Depois, um murmúrio crescente, não de ódio, de reconhecimento. Caio percebeu que perdia o controle. Isso é mentira, gritou. Ela quer destruir o pouco que temos. Mas a vila já havia entendido algo simples e perigoso. A crise não era só da seca, era de caráter. Na madrugada seguinte, o escritório improvisado de Caio foi incendiado. Ninguém assumiu. Ninguém denunciou. O sertão havia dado sua resposta inicial, mas ainda faltava a última escolha, a mais difícil, aquela que separa quem vence de quem permanece humano. O incêndio não matou ninguém, mas matou a pressa de Caio Moura. Na manhã seguinte, ele não apareceu na praça, não falou com ninguém. Trancou-se na casa onde dormia e passou a se comunicar apenas por recados. O poder, quando começa a ruir, fica silencioso antes de cair. A vila acordou diferente. Não havia comemoração. Havia uma espécie de pausa coletiva, como se todos esperassem o próximo movimento antes de respirar de verdade. Luzia caminhou cedo até o açude. Não foi escoltada, não foi anunciada. Foi sozinha. Parou diante da água baixa, observou a marca antiga na pedra, a linha invisível que mostrava onde o nível já estivera anos antes. Pensou no avô, pensou na mãe, pensou no gesto de rasgar um papel para apagar um destino. Eu não posso desfazer tudo, murmurou para si mesma, mas posso parar de fingir. Horas depois, Caio apareceu. Magro, olhos fundos, camisa amarrotada. Não havia mais discurso pronto. Você ganhou, disse seco. Luzia não respondeu de imediato. Isso não é jogo, falou por fim. Nunca foi. Caio respirou fundo. Eles não me querem mais. E você sabe por quê? Não foi só pelos documentos. Foi porque você não teve medo de perder. E você teve, completou ela. O silêncio entre os dois era antigo. Era maior que aquela disputa. Era o mesmo silêncio que sustentou o coronelismo por décadas. Eu não sou seu avô, disse Caio, quase implorando. Eu queria organizar, evitar o caos. O caos nasce quando a ordem serve a poucos, respondeu Luzia. Ele assentiu derrotado. Se eu sair, isso vira terra de ninguém por um tempo.
Vir a terra de todos, corrigiu ela. E isso dá trabalho, mas é o único jeito que não mata ninguém por dentro. Caio partiu dias depois. Não expulso, não preso. Simplesmente foi embora, levando consigo a versão moderna de um erro antigo. A vila atravessou semanas difíceis. A seca não cedeu de imediato. A água foi racionada de forma coletiva. Houve brigas, acordos, desistências, mas ninguém passou sede sozinho. Rita ficou. A nascente foi reaberta. A fazenda deixou de ser símbolo e passou a ser espaço. Terras foram redistribuídas, não como punição, mas como correção possível. Numa tarde de céu limpo demais para a época, Luzia reuniu todos mais uma vez. Eu não vou ser dona disso, anunciou. Nunca fui, só parei de fingir. Entregou a gestão das terras a um conselho local. Não presidiu, não mandou, participou. Ismael observou de longe, com um orgulho contido. Você perdeu poder, disse ele depois. Ganhei descanso, respondeu Luzia. E verdade não pesa quando a gente para de carregar mentira. Meses depois, Helena encontrou algo guardado numa gaveta antiga da casa grande. Um envelope amarelado. Dentro, fragmentos da certidão rasgada anos atrás. Não inteira, nunca seria, mas suficiente para lembrar. Luzia segurou os pedaços com cuidado. Não dá para colar, disse Helena. Não, respondeu Luzia, mas dá para não repetir. Enterrou os fragmentos sob um umbuzeiro jovem, plantado perto da nascente. Não como ritual, como encerramento. O sertão não mudou. Continuou duro, exigente, imprevisível, mas pela primeira vez em muito tempo não precisava mentir para sobreviver. E Luzia, que um dia teve a própria sorte rasgada em silêncio, seguiu vivendo não como dona de tudo, mas como alguém que escolheu não herdar o erro, o que sobra depois da coragem. O primeiro ano depois da queda de Caio Moura foi o mais difícil. Não houve milagre, nem chuva fora de época, nem redenção instantânea como nas histórias que gostam de encerrar cedo demais. O sertão não funciona assim. Ele observa, ele testa, ele cobra constância. A vila precisou aprender algo novo e desconfortável, decidir junto. Antes, bastava obedecer ou resistir em silêncio. Agora, cada escolha exigia conversa, confronto, acordo. A ausência de um dono revelou algo inesperado. Nem todo mundo sabia o que fazer com a própria voz. O conselho criado por Luzia se reunia debaixo de um juazeiro antigo. Não havia mesa, não havia cargo fixo. Havia discussão. Sempre foi assim que resolvíamos, dizia um dos mais velhos. Um mandava, os outros seguiam. E foi assim que chegamos até aqui, retrucava uma mulher jovem que antes nunca falava. Ismael participava pouco, mas quando falava, pesava. Ordem imposta apodrece, ordem construída cansa, mas sustenta. Luzia assistia mais do que conduzia. Sentia vontade de intervir, de organizar, de acelerar. Lutava contra o reflexo herdado. Mandar era fácil. Confiar era exaustivo. Alguns começaram a questionar sua presença. Se você não manda, por que ainda está aqui? Perguntaram certa vez. Ela respondeu sem defesa. Porque essa terra também é minha história. E história não se abandona quando fica difícil. A seca finalmente cedeu no segundo ano, não de uma vez. Vieram chuvas espaçadas, tímidas, como se o céu também estivesse avaliando a mudança. A nascente voltou a correr com mais constância. O açude subiu alguns palmos. A vila celebrou sem exagero. Aprendera a não confiar demais em promessas rápidas. Foi nesse período que o passado tentou retornar. Um homem chegou em caminhonete nova, botas limpas demais para aquele chão. Chamava-se Dr. Álvaro, advogado, representante de uma empresa interessada nas terras. Desenvolvimento, disse ele sorrindo. Investimento, emprego, o discurso. Era elegante, não gritava, seduzia. Vocês podem manter o controle simbólico, explicou. Nós cuidamos da parte difícil. Luzia sentiu o alerta imediato. O tom era diferente de Caio, mas a essência era conhecida. E a água? Perguntou. Recursos estratégicos precisam de gestão técnica, respondeu Álvaro. O povo não precisa se preocupar com isso. A vila se dividiu. Alguns viam oportunidade. Outros sentiam cheiro de repetição. Pelo menos ele é educado, comentou alguém. Luzia pensou no avô. Ele também fora educado no início. Dessa vez, ela não tomou a frente.
Deixou que o conselho conduzisse. A decisão demorou semanas. Houve briga feia. Amizades estremeceram. Ismael chamou Luzia uma noite. Você pode acabar perdendo tudo de novo, disse. Se eles aceitarem, então será a escolha deles, respondeu ela. Não minha imposição. No dia da decisão final, o conselho recusou a proposta. Não por unanimidade, mas por maioria consciente. Dr. Álvaro partiu com um sorriso profissional, desses que prometem retorno. Ele volta, disse Helena. Talvez, respondeu Luzia, mas encontrará outra vila. Naquele mesmo mês, Luzia adoeceu. Nada dramático no início. Cansaço excessivo, falta de ar, o corpo cobrando anos de tensão acumulada. O médico foi claro. Se continuar assim, vai pagar com tempo de vida. Deitada, olhando o teto simples do quarto, Luzia entendeu algo que havia ignorado. Sustentar mudança também exige aprender a descansar. Helena assumiu temporariamente algumas tarefas. O conselho seguiu sem Luzia e não desmoronou. Quando voltou a caminhar pela vila, semanas depois, algo estava diferente. As pessoas a cumprimentavam com respeito. Quando voltou a caminhar pela vila, semanas depois, algo estava diferente. As pessoas a cumprimentavam com respeito tranquilo. Não com medo, não com expectativa exagerada. Uma criança correu até ela e perguntou: é verdade que antes só uma pessoa mandava? Luzia sorriu, cansada e inteira. É verdade, e deu errado. A criança pensou um pouco. Ainda bem que agora todo mundo erra junto. Luzia riu. Pela primeira vez em muito tempo, riu sem peso. O sertão continuava duro, mas algo havia mudado de forma silenciosa e irreversível. O poder já não tinha dono. E a sorte, antes rasgada, agora aprendia a se costurar no cotidiano. O que fica quando o nome some? Os anos passaram sem aviso. Não chegaram em forma de marco, nem de evento, nem de frase bonita para encerrar capítulo. Vieram como o sertão sempre faz, somando dias iguais até que, de repente, nada é mais como antes. Luzia envelheceu sem perceber. Os cabelos embranqueceram primeiro nas laterais, depois sem cerimônia. As mãos ganharam veias salientes, mapas azuis de uma vida que passou, decidindo quando falar e quando calar. O corpo já não acompanhava a mente, mas a mente, enfim, aprendera a não correr. A vila também mudou. Não virou cidade grande, não virou exemplo de progresso, virou algo mais raro, lugar possível. As decisões continuavam difíceis, às vezes injustas, às vezes erradas, mas agora eram assumidas. Quando alguém errava, não apontava para uma sombra antiga, apontava para si. Ismael ficou, nunca pediu cargo, nunca foi escolhido formalmente, tornou-se referência do mesmo jeito que o juazeiro da praça. Estava ali, firme, oferecendo sombra sem anunciar. Eles nunca se casaram, não por falta de amor, mas por entendimento silencioso. Algumas alianças não precisam de nome para existir. Caminhavam juntos quando fazia sentido. Respeitavam o espaço quando o silêncio pedia. Helena partiu alguns anos depois. Foi estudar, trabalhar fora, levar aquela história para outros cantos. Voltava de tempos em tempos, sentava na varanda com Luzia, ouvia mais do que falava. Você virou exemplo, disse certa vez. Luzia respondeu sem vaidade. Virei aviso. O nome Ambrósio começou a desaparecer das conversas, não por apagamento forçado, mas por desuso. As crianças novas sabiam pouco sobre coronéis, sabiam mais sobre assembleias longas, sobre dividir água, sobre decidir mesmo com medo. Um dia, um rapaz perguntou: quem mandava aqui antes? Outro respondeu: ninguém que merecesse. Luzia ouviu de longe, não corrigiu. Naquele mesmo ano, o corpo voltou a cobrar. Desta vez, não houve negociação. O médico falou com cuidado, mas com firmeza. É o tempo, ela entendeu. Não pediu o hospital grande, não quis ir embora. Escolheu ficar na casa simples, perto da nascente, a mesma que um dia fora desviada, a mesma que agora corria livre, sem dono, sem nome gravado. O conselho se reuniu sem ela, não para substituí-la, para respeitar. Ismael sentou ao lado da cama, numa tarde de luz baixa. Você tem medo? Perguntou. Luzia pensou antes de responder. Não, tenho gratidão. Medo eu tive quando achava que precisava controlar tudo. Ele segurou a mão dela.
Não disse nada. Algumas presenças falam melhor assim. Na última manhã, Luzia pediu para ser levada até o umbuzeiro, aquele onde enterrara os fragmentos da certidão. Sentou-se com esforço. Tocou o tronco jovem, agora mais grosso, mais alto. Frutificara pela primeira vez no ano anterior. Engraçado, murmurou. Rasgar um papel quase destruiu tudo, e plantar uma árvore ajudou a consertar. Ismael sorriu com os olhos molhados. Você consertou mais do que imagina. Ela fechou os olhos ali mesmo, sem drama, sem plateia, como quem termina uma tarefa. A vila parou por um dia inteiro. Não houve luto imposto. Houve memória compartilhada. Cada um contou a própria versão, nenhuma igual à outra, todas verdadeiras. Enterraram Luzia perto da nascente, como ela havia pedido, sem nome grande na lápide. Apenas: aqui descansa quem escolheu não repetir. Anos depois, um viajante perguntou de quem era aquela terra. Um morador respondeu, enquanto enchia o cantil: não é de ninguém, é cuidada. O viajante estranhou, mas alguém deve mandar. O homem sorriu, simples. Já tentaram, não deu certo. O sertão seguiu sendo sertão, duro, lento, justo à sua maneira. E a sorte, que um dia foi rasgada com raiva e medo, nunca mais precisou ser escrita em papel. Ela passou a viver nas decisões pequenas, nos erros assumidos, na água dividida, na coragem silenciosa de não herdar o que machuca. Se essa história tocou você, não deixe ela morrer aqui. Curta o vídeo para que mais pessoas encontrem essa narrativa. Escreva nos comentários o que você teria feito no lugar de Luzia. E se quiser continuar caminhando por histórias que falam de dor, coragem e redenção no sertão brasileiro, já tem outra esperando por você.